Olá, tudo bem? Meu nome é Karina, sou especialista em ultrassom e eu tô dando prosseguimento a uma sequência de vídeos que são mini aulas, né, com conteúdos sobre física aplicada ao ajuste de imagem em ultrassom. Nessa aula eu vou te explicar um conceito importante para o ajuste de imagem, que são os recursos de feixe cruzado, os recursos de feixe X. Aqui eu criei um experimento simples, tá? Eu coloquei um anel no transdutor com um pouquinho de gel, tá? Então, em 2 pontos aqui, a gente tem uma estrutura metálica emitindo essa onda sonora aqui para a gente poder visualizar o princípio físico desse software. Então, nessa primeira imagem, a gente vai ter aqui os feixes paralelos, né? Eles estão paralelos porque o software está desligado. Então, essa aqui é a imagem básica do ultrassom, a imagem fundamental do ultrassom. Nessa segunda imagem aqui, a gente ligou o software, a gente está com o software ativo, e aí o que a gente vai obter? Os feixes cruzados, embaralhados, tá? Então a gente vai ter aqui esses feixes cruzados. E qual o benefício de se trabalhar com esse recurso? Então, aqui a gente vai ter nessa segunda imagem uma imagem muito mais homogênea. Concorda comigo que se a gente, por exemplo, tiver um ponto aqui nessa região da imagem, a gente está passando muito mais feixes, né? Vão estar passando muito mais feixes sonoros aqui do que caso a gente esteja usando a imagem desligada. Então a gente obtém mais informação da imagem. A imagem passa a ser um pouco mais homogênea, né? Então, olha o efeito que dá na imagem, tá? Isso aqui é uma imagem até antiga, mas a gente pode ver bem o efeito desse software. Aqui uma imagem fundamental com esse recurso desligado, tá? Uma imagem mais bruta, bem granulada, esse efeito de granulação, né, ruidoso, que ele é típico da imagem ultrassom. E essa aqui é a segunda imagem, essa que eu tô com o cursor, é uma imagem mais homogênea. Observa que a gente tem bem menos ruídos, a gente consegue até visualizar melhor a estrutura em estudo, a gente vai ver uma imagem mais contornada. Então, assim, o software, os recursos de feixe X, eles ajudam muito, tá? Composição espacial, pode ser chamado também de crossbeam, X-view, tem várias nomenclaturas que esses softwares aparecem, tá? Normalmente eles já estão ligados dentro do preset, mas o que eu queria te explicar aqui, que é importante, são os conceitos de processamento no equipamento, tá? Esses recursos, eles melhoram muito a imagem, dão um benefício muito bom para a imagem, assim como a composição espacial, ela vai deixar a imagem mais homogênea. Por exemplo, a gente pode ter também um número de focos. Você quer trabalhar com uma imagem um pouco mais homogênea, você vai aumentando o número de focos. Esses recursos, eles interferem diretamente na taxa de quadros da imagem, tá? Na varredura, na velocidade de varredura da imagem. Então, por quê, né? Ele vai acabar sobrecarregando um pouco o processamento. Então, assim, é importante conhecer os conceitos que eu venho abordando, e ao mesmo tempo ter em mente se esses recursos podem interferir ou não no processamento do equipamento, se isso vai deixar a sua imagem muito lenta, às vezes a imagem fica até um pouco esfumaçada, não fica bonita, tá? A gente vai ter também outras possibilidades. Alguns equipamentos, os softwares redutores de ruído, também podem interferir na taxa de quadros, outros não, tá? Alguns sim, outros não. O tamanho da caixa de cor, quando o usuário utiliza o Power Doppler ou o Color Doppler com uma magnificação da caixa muito grande, né, ele vai tender a reduzir a taxa de quadros daquela imagem, vai te deixar uma imagem muito lenta. Então, assim, tudo no ultrassom a gente tem que sempre balancear, não pode usar nem em excesso, né? Se eu usar esses softwares de melhoria de imagem em excesso, você vai ter uma imagem artificial e muito lenta, com a taxa de quadro muito lenta, tá? Então, eu realizei uma pesquisa essa semana, né, com as pessoas que se cadastraram para receber os meus e-mails e os conteúdos da minha lista. Então, alguns médicos me responderam que gostariam de ter aulas mais longas, que gostariam de saber mais, né? E assim, a gente sabe que na internet, no Facebook, não tem nem como a gente colocar vídeos muito longos. Então, realmente o objetivo desse material que eu criei são conteúdos bem objetivos, né? Bem práticos mesmo. E por isso, agora no próximo dia 28, né? Na quinta-feira, no dia 28 de julho,
eu vou liberar uma aula especial sobre ajuste de imagem, tá? É uma aula bem interessante, eu tô separando bastante conteúdo para essa aula, atendendo a esses médicos que me pediram, falaram que os vídeos eram muito curtos e tudo mais, enfim. Então, aos poucos a gente vai acertando e eu vou conseguindo levar mais informação e mais conteúdo para vocês, como vocês esperam, tá? Então, eu te espero lá no dia 28. Se você não está cadastrado na minha lista, cadastre-se aqui, porque eu não vou liberar essa aula no Facebook, eu não tenho como, né? Eu vou ter que liberar ela numa página minha. Então, cadastre-se para você receber o link dessa aula, tá? E se você já está cadastrado, você já vai receber. E fique de olho no seu e-mail para poder você assistir essa aula. Eu não vou deixar ela liberada por muito tempo, tá? Ela vai ficar liberada só até o dia 3. E no final dessa aula você vai ter a oportunidade de fazer um treinamento avançado, tá? Eu vou dar essa oportunidade para algumas pessoas que me pediram. Muito obrigada por estar aqui comigo e a gente se encontra no dia 28. Tchau, tchau!